Mercado agitado, provocações, chances reais do Mundial e o que está rolando no futebol brasileiro. Vem comigo, você vai descobrir agora. Fala jogador, meu nome é Jarson e esse daqui é seu canal A Bola. Quer ter notícias sobre o futebol brasileiro, mercado e tudo que rola no universo da bola? Você está no lugar certo, o canal A Bola. Deixe seu like, compartilha, comentem. O canal está começando agora e precisa demais da sua ajuda. Você comentando, deixando o seu like, mostra a relevância do canal e desse tipo de notícia para o YouTube e nos ajuda demais. Deixe a sua contribuição para a nossa visualização de cada dia. Valeu, jogador! Vamos para o vídeo. E a primeira notícia é triste para os rubro-negros. Triste, mas esperado. Zenit confirma o pagamento da multa e Gerson deixará de fato o rubro-negro. O pagamento ainda não caiu porque os bancos da Rússia estão fora do spread bancário por conta da questão da guerra. Mas, ao que tudo indica, já o pagamento cai na conta e o Gerson de fato deixará o rubro-negro. Quase que o Al Nassr dá um chapéu no Zenit aí. Al Nassr ofereceu quase o dobro do salário do Gerson. Gerson vai ganhar 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo lá no Zenit e ganharia o dobro do que ele vai ganhar no Zenit se o Al Nassr fechasse com ele. O staff do Gerson ficou louco por essa proposta, mas já era tarde, estava tudo tratado. Assim foi fechado. E com essa saída, o Flamengo precisa ir ao mercado. Em entrevista ao GE, Boto disse que está de olho em alguns meias e atacante. Ele não falou em volante porque acredito que o Gerson já não fazia mais essa função de volante, vai tentar aí o meio de campo. Um dos possíveis nomes é o excelente jogador Carrascal, que está atualmente no Dínamo da Rússia também, que faria aí o trânsito ao contrário, viria da Rússia para o Flamengo, um mercado mais visível para o mundo. Lembramos que a Rússia é um país que está na Europa, mas não está disputando a Liga dos Campeões, não está disputando a Sul-Americana Europeia, né, que é a Conference League, antiga Copa da UEFA. Outro nome especulado é Ezequiel Barco, do Spartak Moscou. O Flamengo estaria de olho também no jogador para reforçar o seu elenco. O Flamengo agora está com dinheiro por causa da venda do Gerson e por causa dos valores que ganhou no Mundial. Apesar de eliminado, ganhou uma boa grana passando da fase de grupo, chegando até as oitavas. Poderia ganhar mais, mas não aconteceu. Não foi dessa vez e enfrentou o poderoso Bayern de Munique, que não deu chance para o Mengão. Quando apertou, conseguiu exercer pressão sobre o Flamengo e conquistar essa vitória de 4-2. E a propósito, seu Renato Gaúcho deu uma leve cutucada no Flamengo. Veja o que ele falou aí na coletiva. Se o adversário tiver que fazer gol, tem que fazer gol por méritos do adversário e não por falhas nossas. Então, eu dei exemplo, inclusive nesse último jogo, do nosso penúltimo jogo, que nós tomamos a virada, porque nós estávamos bem na partida, fazendo tudo que nós treinamos, e aí, de repente, depois da parada técnica, deu aquele apagão no time. O que a gente não pode é proporcionar para o adversário um gol fácil, porque daí você tem que dar espaço. Hoje mesmo estava vendo o jogo do Flamengo antes de vir para cá, aí estava com alguns jogadores lá, aí as coisas acontecem dentro do campo, eu mostro para eles, está vendo? Olha ali, ó. É o que eu falo para vocês, se não concentrar, a coisa vai acontecer. Ela acontece a favor e acontece contra. Então, esse foco no trabalho, essa concentração no trabalho... O Renato Gaúcho parecia estar doido para dar uma cutucada no rival, né? Ficou esperando o momento ali, tateando, vendo aonde poderia ir. Pá! E o Flamengo? Daí o exemplo, deu aquela leve cutucada no Flamengo. Com muita malandragem, que é claro, Renato Gaúcho é esperto pra caramba para fazer isso de maneira sutil, mas deixou aí seu sutil recado para o rival. Estamos nas quartas, porque fomos mais eficientes, prestamos mais atenção no jogo e o Flamengo não. Quem sabe ler, entenda. E falando a real, Fluminense e Palmeiras têm muitas chances de passar de fase no Mundial e chegar, quem sabe, aí às semifinais. Palmeiras agora enfrenta o Chelsea, que é um adversário possível. É claro, aquele jogo que o Flamengo ganhou do Chelsea na fase de grupo não vai ser o mesmo. Chelsea não vai dar as mesmas oportunidades, vai entrar muito mais focado, o jogo é outro. É fase de mata-mata, não dá para fazer teste, não dá para tirar o pé. O Chelsea entrará com uma outra concentração para o jogo, isso é normal. Caso o Chelsea ganhe, não quer dizer que o Palmeiras é inferior ao Flamengo, porque o Flamengo ganhou do Chelsea. Fase de mata-mata é outra parada e o Mundial de Clubes está valendo muito dinheiro, principalmente para os times europeus. Eles não vão querer ficar sem essa graninha. Ah, mas é time europeu, é cheio da grana, eles não estão nem ligando para isso. É ruim que não. Futebol é sempre capitalista, o mundo é capitalista e dinheiro é sempre bem-vindo para reforçar elenco, para ser competitivo, para continuar aí
no alto escalão do futebol europeu. E o Fluminense que deu a sorte, entre aspas, do City ser eliminado. É claro, o Al Hilal não é qualquer time, eliminou o City e vem forte aí para as quartas de finais. Mas tem um fator psicológico, o negócio é você enfrentar o City no Mundial. Sua perna treme, você vê do outro lado Guardiola, você se sente incapaz. Se o City começa a amassar, colocar a bola para rolar para lá, para cá, para lá, para cá, o Fluminense ia ficar com muito medo. Mas se o Al Hilal faz isso, o Fluminense entende que é possível, estamos no jogo. É um time de uma liga não tão forte, o time de uma liga saudita. Então, no aspecto psicológico ajuda demais. Uma coisa é você enfrentar um Bayern de Munique, uma coisa é você enfrentar um Manchester City e ver que aquele time está te amassando e você não consegue fazer nada e está contra as cordas. Outra coisa é você enfrentar um time que você julgue ser do seu tamanho. Moleque, o Al Nassr tem um investimento milionário. Milionário não, bilionário. É um time da Europa, é um time de ponta da Europa na Arábia Saudita. Só que não tem o mesmo peso que tem um City, que tem um Bayern de Munique, que tem um PSG em uma fase mais avançada aí da competição. Então o jogador olha assim e fala assim, dá. E esse aspecto da confiança vale muito. Se você vai confiante, mesmo contra um gigante, é possível vencer. Agora, quando você fala, já era, não consigo, seu futebol sente o peso disso. Você começa a errar passes, errar lances bobos e não consegue jogar. Já contra o time que você pensa ser do seu tamanho, você consegue jogar, consegue fazer ações que ofereçam perigo ao adversário. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. É aquele lance do Cristiano Ronaldo. Tens que se pensar que és o melhor. Na sua cabeça, tens que ser o melhor. Acreditando nisso, você consegue desempenhar um grande papel. O Cristiano Ronaldo é um mau exemplo disso. Talvez não seja o jogador mais habilidoso de todos os tempos, mas conseguiu feitos que jogadores mais habilidosos não conseguiram. Então é possível. Se o Palmeiras e o Fluminense passam de fase, esses times vêm forte para o mercado. Até porque, caso eles passem de chave, eles vão se enfrentar na semifinal. Até porque se eles passam de chave, eles vão se enfrentar na semifinal e aí temos a possibilidade de um clube brasileiro na final do Mundial de Clubes. Nesse formato é muita coisa. Os europeus são muito fortes e muitos deles já foram eliminados. Inter de Milão foi eliminado aí por Fluminense, que fez um grande trabalho. Palmeiras tem tudo para eliminar o Chelsea e, por que não, o Fluminense ganhar do Al Hilal? É possível, vamos para cima e tentar fazer o futebol brasileiro chegar no topo do Mundial. Quem sabe ganhar o Mundial. Mas só de chegar na final já é muito dinheiro, mais de 200 milhões que os clubes podem ganhar chegando na semifinal. Falando em dinheiro, pode entrar mais grana para o Flamengo. O Michael entra na mira de clube do Catar. Olha o que diz aí a reportagem do Netflix. Michael entra na mira do Al Duhail e pode deixar o Flamengo após o Mundial. É uma reportagem um pouco antiga, do dia 30, mas as notícias são atuais. O atacante Michael passou a ser observado pelo Al Duhail do Catar nas últimas semanas. Embora ainda não tenha recebido uma proposta formal, o Flamengo está ciente do interesse e aguarda uma possível investida na próxima janela de transferência que abre em julho. Ou seja, agora, né? Segundo informações divulgadas inicialmente pelo canal Flazoeiro, é alguém de bastidor, que conhece bem o Flamengo ali, que tem contatos importantes. Então não estaria falando algo apenas de boato. Internamente, o Flamengo não pretende criar empecilhos caso surja oferta satisfatória e a expectativa é de que o jogador seja negociado após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Então, o Flamengo não ofereceria barreiras caso surja uma proposta interessante por parte do clube do Catar. É válido lembrar que Michael fez excelentes jogos até aqui, mas muitas das vezes toma a decisão errada. Felipe Luiz até gosta dele pela intensidade que ele coloca no jogo, mas muitas das vezes toma algumas decisões que não são as mais adequadas, por isso não é um titular absoluto. O mesmo vale para o Cebolinha, que até então não se firmou. De acordo com o Flazoeiro, Vênia Casagrande e outras pessoas que acompanham bastidores do Flamengo, se surgir uma proposta interessante para esses jogadores, o Flamengo vende sem nenhum problema. Agora, rapaziada, a loucura está aqui. Olha essa notícia do UOL, do Mauro César. Mauro César tem uma coluna no site UOL e olha o que diz a reportagem de Mauro César. Flamengo perto de contratar um meia. Até aí tudo bem. O Gerson vai sair e precisa de alguém para substituir. Agora, espera receber proposta por Pedro? Que loucura é essa? Essa reportagem do dia 2/7, há pouco tempo atrás. Vamos ver o que diz a reportagem.
O Flamengo gostaria de receber uma boa proposta por Pedro. O que seria uma boa proposta por Pedro? Para mim, 50 milhões de euros para mais. A Europa não vai querer pagar nisso porque o jogador já tem uma certa idade e a Europa já não contrata na idade do Pedro. O Pedro tem 28 anos, apenas um milagre o levaria para a Europa neste momento. Então quem poderia dar esse tipo de proposta era a Europa, que não vai querer pagar porque já teve passagem por lá, já tem uma certa idade, tem histórico de lesão e não vai querer pagar isso pelo Pedro. A Arábia Saudita, quem sabe aparece. Jorge Jesus conhece o Pedro e quem sabe não lance uma boa proposta por ele. Mas vale lembrar que Jorge Jesus está para fechar com o Al Nassr, que é o time dele. O cara, a lenda, o homem, a máquina, o robozão. Certamente ele seria a reserva do Cristiano Ronaldo. Então dificilmente o Al Nassr pagaria 50 milhões de euros por alguém que vai ficar na reserva e que não é tão badalado assim. Se fosse alguém muito badalado, que traria um marketing positivo para o Al Nassr, talvez ele fecharia. O caso do Pedro não é esse. Vamos lá, continuar lendo a reportagem. O centroavante, que voltou de lesão após 7 meses em recuperação de uma ruptura nos ligamentos do joelho, será negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia por seus gols. Tem isso ainda, o Pedro está voltando de lesão. Eu entendo que talvez o Flamengo queira contratar alguém que ofereça uma dinâmica mais próxima do estilo de jogo que o Felipe Luiz quer. O Pedro não tem tanta intensidade, não é o atacante dos sonhos do Felipe Luiz, aquele atacante que vai e volta, que marca a pressão. Esse não é o Pedro, não são as suas características. Mas, voltando de lesão, tendo um preparo físico maior, pegando um ritmo de jogo, talvez o Pedro possa se adaptar a algumas questões que o Felipe Luiz quer, que o Felipe Luiz pretende. Acredito que até por isso o Flamengo use tanto o Bruno Henrique. Por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um 9 com outro perfil, mais intenso, participativo nos momentos em que o time não tenha a bola. Foi o que eu falei, talvez a ideia seja contratar alguém que tenha maior intensidade com e sem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse em tirá-lo do bicampeão carioca. Dificilmente alguém terá a grana para tirar o Pedro do Flamengo, loucura. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol, José Arbuto, foi perguntado sobre o tipo de centroavante ao qual gostaria de contar. A resposta foi Dusan Vlahovic. Até eu que sou bobo gostaria de ter o Vlahovic no elenco. Aquele cara que vai e volta, que tem intensidade, altamente goleador. Até eu que sou bobo. Mas Vlahovic não está em boa fase. Entretanto, todavia, porém, Vlahovic, quando foi comprado da Fiorentina para a Juventus, foi 70 milhões de euros. O Flamengo não tem essa grana, o futebol brasileiro não tem essa grana, e mesmo que o Flamengo tivesse essa grana para comprar o Vlahovic, talvez o Flamengo não estaria interessado, que não é o estilo de contratação que o Flamengo faz, de 70 milhões de euros. E outra coisa, Vlahovic não viria para o futebol brasileiro. Se ele fosse para uma liga alternativa, certamente iria para a Arábia Saudita, Catar, ganhar tufos de dinheiro, não o futebol brasileiro, que não pagaria muito acima do que ele ganha no futebol europeu. Se for para ganhar o que ele ganha no futebol europeu, provavelmente ele vai preferir ficar no futebol europeu. Olha só, o Mauro César colocou algo interessante aqui. Se o Boto encontrar quem faça mais gols que Pedro, tenha os predicados que procura e esteja financeiramente ao alcance, terá feito uma contratação estupenda. Com certeza. Mas quem seria esse centroavante não tão caro que entregue os gols atual camisa 9 e maior participação? E aí o Mauro faz uma pergunta interessante. Mas quem seria esse atacante não tão caro, que faça os mesmos gols ou mais e que tenha maior participação que o atual camisa 9? Dificilmente o Flamengo encontra alguém no mercado. É apenas loucura. Não sei qual é a estratégia do Boto, mas eu entendo que seja apenas uma estratégia de mercado soltar esse tipo de informação. E falando em loucura, caso de Bruno Henrique é atualizado no STJD. Nós temos aqui uma reportagem do Lance que diz o seguinte: Procuradoria do STJD recebe inquérito e tem prazo para denunciar Bruno Henrique do Flamengo. O atacante investigado em possível envolvimento em esquema de manipulação de apostas. O BH bonitão aí. Goleador, cara. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, tem prazo definido para decidir se abrirá ou não denúncia contra o Bruno Henrique, do Flamengo, investigado por suposto envolvimento em manipulação de aposta esportiva. O atacante pode ser denunciado por violar o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD,
que proíbe atuar deliberadamente de modo a prejudicar a equipe que defende. Acredito que o maior problema que o Bruno Henrique pode enfrentar não é o STJD, o Ministério Público, porque aí ele pode responder civil e criminalmente. O STJD, se for julgar ele pelo artigo 243, prejudicar deliberadamente o clube, não foi o que aconteceu. Provavelmente o Flamengo orientou ele a tomar esse cartão. Toma aí esse cartão, Bruno Henrique, é um jogo contra o Santos, não vai atrapalhar o clube em nada e você depois fica liberado de tomar cartão amarelo aí, sem o risco de ser suspenso. Quanto a isso, eu acredito que o STJD não vai entender que isso foi uma atitude deliberada para prejudicar o clube. Mas o Ministério Público pode denunciar por trapaço, um monte de coisas aí que pode ser feia para o Bruno Henrique. Mas o caso é uma dor de cabeça séria para o Flamengo que pode perder o seu atacante, é um risco real. Essas foram as notícias do dia sobre mercado, bastidor e tudo que pode acontecer no Mundial. Será que dessa vez vem? E vem com um super Mundial? Seria muito legal que o futebol brasileiro pudesse ganhar. Comente aqui quem você acha que pode passar. Quem é que tem mais chance? Eu acredito que o Palmeiras. Por que o Palmeiras? Porque o Palmeiras é um clube pragmático. Faz o que for necessário para vencer. Se tiver que colocar 11 lá dentro do gol, coloca. Abel Braga é capaz de entrar ele e os auxiliares lá dentro, faz o que é necessário, monta aquela retranca que ninguém passa. Desse jeito eu acredito que há um fio de esperança. Mas se você tem uma opinião diferente, comenta aí se você acha que pode ser o Fluminense. John Arias ser o grande nome desse Mundial, já está sendo o grande nome do futebol brasileiro. Se você chegou até aqui, inscreva-se. O canal está começando agora e precisa demais da sua ajuda. Dá essa moral pra gente, inscreva-se aqui, comente, compartilhe. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, interessante, importante de ser divulgado. Por isso, precisamos da sua ajuda. Se você não gostou de nada, faça o mesmo também, dá essa moral pra gente. Valeu e até a próxima!